Vamos contar hoje a história de Glauco e Sila. Sila com S. Glauco era um pescador e teve um dia que ele estava recolhendo suas redes e verificou que apanhou bastante peixe, né? De várias espécies diferentes. Ele jogou a rede dele sobre o gramado, sim, que estava cheio de ervas, né? Para poder separar os peixes. Ele se encontrava numa ilha fluvial. Essa ilha era desabitada e não era usada para nada. Não usava para nada. Só o próprio Glauco que ia lá nessa ilha. O que aconteceu? Quando ele jogou os peixes sobre a relva, de repente os peixes que se encontravam sobre o gramado começaram todos a reviver e a mover suas barbatanas como se estivessem na água. E enquanto o Glauco, meio espantado, observava esse fenômeno, os peixes se moveram todos no mesmo sentido e mergulharam na água e foram embora. O Glauco ficou sem saber o que era, se era algum produto da ação dos deuses ou se havia algum poder secreto nessas ervas sobre as quais os peixes foram jogados, né? Foram colocados ali por ele. Né? E ele falou o seguinte: eu vou tentar ver que essas ervas têm algum poder. Ele apanhou algumas folhas e provou. Mal, mal as folhas, as plantas atingiram-lhe a boca e ele sentiu uma vontade irresistível de mergulhar na água, assim como os peixes fizeram. Impressionante, hein? Os deuses da água receberam Glauco com benevolência e o acolheram em seu meio. Glauco agora seria mais um deles, um dos deuses. Os deuses obtiveram ainda consentimento de Oceano e de Tétis, os soberanos do mar, para que fosse tirado de tudo do Glauco todas as suas características de mortal, tanto físicas quanto psicológicas. Eles não queriam que o Glauco tivesse nenhum atributo de mortal. Isso tinha que ser lavado do Glauco. 100 rios despejaram suas águas sobre o Glauco. Então, o que aconteceu com o Glauco? Ele perdeu toda a sua natureza física e psicológica de mortal e passou a ter uma natureza física e espiritual de um deus. Quando ele voltou a si, ele estava completamente mudado. Os cabelos estavam verdes como o mar. Os cabelos dele estavam tudo colorido, né? Tudo de verde. Os ombros tinham se largado e as pernas ficaram como a perna de uma sereia, em forma de caldo de peixe. Né? Os deuses foram lá, cumprimentaram o Glauco pela mudança, né? E ele começou a se achar, ficou todo próximo de si, né? Sua aparência agora tava demais, né? Um dia, o Glauco tem sempre um dia. Um dia o Glauco viu uma linda donzela chamada Sila, que era a favorita das ninfas da água. Ela estava caminhando ao longo da praia até que ela pudesse encontrar um lugar onde ela pudesse mergulhar. O Glauco se aproximou da jovem, se apaixonou por ela e de baixo para cima, surgindo na superfície, ele falou a Sila, dizendo algumas palavras que lhe pareciam mais convenientes para fazê-la ficar onde estava. Quis agradar ela, né? Mas ela, logo ao ver o Glauco, se pôs a correr. Ela se pôs a correr até em cima de um rochedo e ali ficou parada para ver se se tratava de um deus ou de um animal marinho. Ela não sabia o que era aquele formato ali, né? E ela ficou assombrada com a forma e a cor do Glauco. O cara estava verde com, com coisa de sereia, não dá, não tá batendo, né? Entendeu? Foi então que o Glauco mergulhou até onde a Sila estava, ressurgiu em cima do rochedo e disse: "Ó minha donzela, eu não sou monstro nem animal marinho, mas eu sou um deus. E nem Tritão e nem Proteu estão colocados mais alto do que eu." Até rimou. Ele falou isso pra ela, na cara de pau. Ele tava se achando todo prosa, né? "Eu já fui mortal e já ganhei minha vida no mar, mas agora eu sou um deus. Eu pertenço inteiramente ao mar." E ele ainda falou pra ela: "De que vale tudo isso que eu tenho agora se eu não consigo mover o seu coração e fazer ele se apaixonar por mim? Me diz aí." E não vale nada, né? Ó, Sila não quis saber, virou as costas e fugiu. Glauco estava desesperado, mas teve uma ideia: consultar uma feiticeira, uma bruxa chamada Circe. É uma feiticeira, né? Não?
E o que acontece? Ele falou para a feiticeira o seguinte: minha deusa, eu te imploro piedade, por favor, eu te imploro piedosamente piedade. Somente você pode aliviar meu sofrimento. É você ou nada. Eu conheço o poder das ervas melhor do que ninguém, pois a ela devo minha mudança de forma. Escutou, Circe? Então, e eu me apaixonei pela Sila. Eu amo ela de todo o meu coração. E eu até me envergonho de te contar como eu tentei conquistá-la, mas foi tudo em vão. Eu peço que você faça algum encantamento, jogue alguma erva em cima dela, faça alguma mandinga para ela poder se apaixonar por mim. E ela retribua meu amor da mesma maneira que eu estou amando ela. Eu quero que ela retribua na mesma extensão meu amor. E a Circe falou o seguinte: seria melhor que você procurasse alguém que possa te. Como se diz? Te amar da mesma maneira. Você não está procurando alguém que possa te amar da mesma maneira. Você é uma pessoa digna de ser procurado, em vez de ficar procurando em vão. Você não precisa ficar tímido. Você conhece o seu próprio valor, não precisa ficar tímido, né? E eu te falo uma coisa, hein, Glauco? Eu mesma, se isso está falando para ele, eu mesma me apaixonaria por você. Eu mesma, que sou conhecedor das virtudes das plantas e sei todos os encantamentos, eu não saberia como resistir a você. Se ela te despreza, despreza ela também, Glauco. E procura alguém que possa te amar da mesma maneira que você ama a pessoa. Entendeu? E o Glauco falou para Sila: Sila, antes mesmo, mais cedo que crescerão árvores no fundo do oceano e algas no alto da montanha, eu deixarei de amar Sila. Eu nunca deixarei de amar Sila. Aí Circe ficou indignada porque agora Sila era uma rival sua. Ela ficou rival porque ela tinha mandado uma ali pro Glauco. Ela tinha mandado, vocês viram, né, que ela mandou ali pro Glauco que ela estava apaixonada por ele. Só não falou essas palavras assim na verdade, né? Falou que eu não posso te resistir a você, não sei o que. Mandou indireto pro Glauco. O que ela fez, cara? Essa mulher era perigosa, essa feiticeira era perigosa. Ela tomou as plantas, tomou algumas plantas que tinham poderes de veneno, misturou, fez uma feitiçaria, uma mandinga lá violenta, falou algumas palavras mágicas, né? Depois ela foi até a costa da Sicília, onde estava Sila. Segundo a costa da Sicília, onde estava Sila, né? Sila costumava ir ali naquela pequena baía no litoral de Sicília, né, para poder se banhar nas águas. O que Circe fez? Ela derramou ali a mistura venenosa e falou algumas palavras mágicas de grande poder. Olha o que a Circe fez. Olha o que uma mulher não faz por um homem quando tá apaixonado, hein? Vai atacar outra mulher, hein? E elas se degladiam por... Caramba, olha o que aconteceu. A Sila chegou, como de costume ela ia sempre ali, mergulhou na água até a cintura. E ou qual não foi, o horror de Sila ao perceber que uma ninhada de serpentes e de monstros estava se formando em torno dela. A princípio, Sila não podia imaginar. Porra, ela nunca imaginaria, né? Quem imaginaria um negócio desse? Ninguém imaginaria, né? Nem eu, nem você, nem ninguém. Ela não podia imaginar que aquilo era uma parte dela própria que estava se formando. E ela tentou fugir. Mas quanto mais ela fugia, mais aquilo ia com ela, porque era uma parte dela própria. E ela tentou com as mãos apalpar as pernas. E as suas mãos só encontraram as bocas escancaradas dos monstros. Sila ficou ali presa ao local. E o seu psicológico se tornou tão horrível quanto a sua forma. E mais uma coisa que aconteceu com ela é o seguinte: ela passou a se comprazer em devorar os marinheiros que chegavam perto das suas garras, né? Ao alcance das suas garras, né? Foi assim que ela destruiu 6 dos companheiros de Ulisses. Todo mundo sabe quem é Ulisses, né? Famoso personagem. E ela também tentou destruir os navios de Enéas, né? Até que ela foi transformada em rochedo. E como tal, ela permanece até hoje a ser o terror dos marinheiros. Esta foi o final da história de Glauco e Sila, de um amor não correspondido que acabou em tragédia. Mas existe uma outra versão.
Existe uma outra versão desse episódio, um outro rumor. Tudo são fofocas, né? Você vai ficar com a versão que você acha melhor. Na outra versão, Glauco se curva aos encantos de Circe. Até que ele um dia, por acaso, presencia as bruxarias que a Circe fazia com os animais. Ele ficou decepcionado com a Circe. Porra, desgostoso com a Circe, né? Com a crueldade que ela, porra, com que ela fazia com o que ela fazia com os animais, né? E ele tentou fugir. Ele tentou fugir, mas é capturado pela Circe. E a Circe expulsa o Glauco, condenando ele a passar 1000 anos na decrepitude e no sofrimento atroz. É isso aí, pessoal. O que acontece com Glauco? Glauco volta ao mar e ali no mar ele encontra o corpo de Sila. Nessa versão, Circe não tinha transformado Sila, mas tinha afogado a Sila. Então Glauco aprende que o seu destino é exatamente esse: passar 1000 anos recolhendo os corpos dos amantes afogados. E este foi o final do Glauco na segunda versão. Coitado do Glauco e coitada da Sila nas duas versões, pessoal. Eu fiquei com pena. Vocês ficaram com pena? Então, deixe seu like aí se você gostou dessa historinha. Deixe seu like. Conta pro seu filho que essa história também é de criança também. E se inscreve aqui no canal. Vem muito mais história por aí. Obrigado pela sua visita. Até um dia.